Olá pessoal, nossa UESC, professora Thalita. Hoje vou trazer para vocês o professor Jorge Salles. Ele trabalha no Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas e tem um currículo bastante interessante. Vamos começar agora só pela tua formação. Então o professor Jorge fez a graduação em Física, fez o mestrado em Física Teórica e fez o doutorado em Física Nuclear, professor. Quando a gente fala de física, que não é educação física, é a física da natureza, das coisas, me vem à cabeça o velho bigodudo chamado Einstein, e eu vou lhe perguntar o seguinte: física teórica, física na universidade serve para quê? Essa é uma boa pergunta que normalmente a gente não se detém ao uso do dia a dia da física, tá? Mas é igual a palavra amor. Serve para quê? Amor a gente só sabe que serve para alguma coisa quando está se usando, quando está sofrendo, ouvindo uma música sofrência e etc. Você sabe que existe essa entidade chamada amor. A física, hoje, ela está muito presente, tanto na tecnologia, quanto em algumas áreas que a gente pode usar as ferramentas da física para poder explicar alguns fenômenos, vamos dizer, é meio questionável, porque é na área social, mas vou te dar um exemplo também para que serve a física. Poxa, se você for pensar bem, hoje em dia, uma pergunta muito que se faz, se a Terra é plana ou esférica. Então, essa pergunta você pode responder com os conceitos da física. Se você não procurar esses conceitos, você fica realmente assumindo que a Terra seja plana. Então, a física não é tão dedicada ao físico teórico como o Einstein. Isso também é uma outra questão historicamente que se engana muito. O Einstein teve as ideias, principalmente da relatividade, por necessidade tecnológica de informação, de você fechar uma conta bancária de uma cidade para uma outra. Então havia um delay, o tempo, uma diferença temporal. E como que podia ser resolvido isso? Então o problema dele era um problema tecnológico. É claro que a realidade geral não, já é um problema teórico mais profundo. Então a física está em tudo, não é tão abstrato como estamos pensando. E me conte uma outra coisa, Como é que é trabalhar com os conceitos da física dentro de uma universidade, universidade estadual, Como é que é o seu dia a dia aqui na universidade, professor? Se você pegar, tem um conceito na física, vou pegar como exemplo, que é chamado dilatação. Então, se você pega uma ferramenta, ferramenta tipo um martelo. Martelo, vou pegar assim, você uma coisa mais do nosso dia a dia, um bloco de cimento de um piso. Então, se você pega um bloco e vai juntar com outro bloco e tentar deixar ele muito justo, é claro que com o sol atuando em cima desse bloco, bem possivelmente tem um fenômeno de dilatação que vai provocar fissuras entre esses blocos. Então, para que esses blocos fiquem de forma confortável no seu ambiente, você tem que dar um espaço para que esse espaço seja compensado com a dilatação. Então, no dia a dia da universidade, principalmente os alunos de engenharia, o professor de física que dá aula para os alunos de engenharia, nesse assunto tem que chamar muito a atenção. Porque a física como ferramenta na engenharia tem que levar em consideração os fenômenos práticos, os que estão acontecendo naquele momento. Mas aí tem uma coisa interessante que você estava falando. Eu estou na área da matemática, não estou na área da física. Então eu sou mais físico matemático do que o físico propriamente dito no dia a dia. Mas eu dou aula na matemática usando muito os conceitos da física. Se você pegar o conceito da física, ele é extremamente teórico, sem levar em consideração
as variações do ambiente, né? Sem levar em consideração os dados experimentais. Então, na engenharia, você tem que adaptar alguns conceitos, porque se você for usar o conceito da física puro, bem provavelmente você pode ter surpresas, né? Então, existe essa, vamos dizer, que vai parecer uma briga, mas não é uma briga. Tá? Toda teoria precisa de uma adaptação quando você leva para o prático. Então, você pode ter a teoria, bonitinho, construído, sem levar em consideração alguns fenômenos ambientais, mas quando você leva esse conceito para a prática, você vai ter que adaptar esses fenômenos ambientais. Mas isso é metodologia científica. Metodologia científica não tem como você começar uma teoria assumindo todas as variáveis. Você começa uma teoria bem simples e vai readaptando às necessidades. Então, isso quer dizer que matemática, física e engenharias estão, de alguma forma, entrelaçadas. Exatamente, estão conectadas, fortemente conectadas. E quais são as diferenças, né, desses campos? Matemática, física, engenharia você já falou, né, que é a parte mais aplicada. Então, a matemática está mais envolvida com os conceitos, com a estrutura lógica da própria disciplina. Então, e a matemática ela não pode sair dessa estrutura lógica. Porque imagina só, você construir conceitos lógicos em que uma hipótese para esse conceito lógico for falso. Então, você pode construir uma matemática com uma estrutura perigosa, que na hora de ser usada na física ou na engenharia, pode resultar em tragédias. Então você tem que manter esse formalismo extremamente rígido dentro de uma lógica conceitual na matemática. Na física, eu sempre digo que a física seria a matemática aplicada, vamos dizer, a primeira aplicação da matemática. Na física, você usa as ferramentas da matemática, mas de olho nos fenômenos naturais. Então, por exemplo, se a gente disser que grandes tragédias, né, das engenharias, Exato. Né, queda de pontes, né, desastres de barragens, estão, de certa forma, ligadas também à física. No caso, quando você constrói os conceitos da física, observando os fenômenos naturais, sendo que essa tradução desse fenômeno natural que você está observando para a física, a ferramenta que você faz isso é a matemática. Na engenharia, você já vai pegar essa ferramenta física com todo o conceito matemático já embutido e você vai transportar para criar ferramentas em que você vai não só observar e explicar um fenômeno natural, você vai transformá-lo também. Então você vai começar a construir vamos dizer, algumas entidades, alguns objetos que na natureza não existem. Tá? Então essas ferramentas que você constrói exatamente que é o campo da engenharia, depende muito desses conceitos físicos bem estruturados. Como a física depende muito bem dos conceitos matemáticos bem estruturados. O que acontece com os acidentes é que normalmente essas ferramentas na engenharia são mal aplicadas. Né? Aquilo que eu acabei de falar, quando você tem uma teoria, mesmo na engenharia, na hora de aplicar, você tem que tomar cuidado, tem o chamado fator de segurança. Então você não aplica os resultados dos teus cálculos na engenharia de forma, vamos dizer, não seja exata, mas aquele número depende de um fator a mais para que o teu fator de segurança seja garantido. Essas barragens, no caso da barragem, elas foram um problema, não questão só físico, mas de mau uso dos resultados da engenharia e principalmente de observação, porque a barragem, no caso dos acidentes recentes, ela já estava dando sinal de estresse da barragem, mas foi ignorado pelos administradores. Exatamente. Né? Isso é interessante. Todo acidente na engenharia já dá informações que alguma coisa vai acontecer. E normalmente não acontece por uma causa, são várias causas que estão conectadas.
pessoal que tem comentado isso na internet, né, sobre disciplinas dentro das universidades que são úteis e que não são úteis. Isso é uma pergunta muito interessante. Porque o que está acontecendo numa forma... Desculpa, professor, me interromper. Isso me lembra, sabe o quê? É como se dissessem, não, filosofia não é importante, ou física não é importante. Nós temos que sempre ficar atento que o conhecimento como um todo ele vai modificando. Então, algumas áreas podem ser absorvidas por outras ou dar alguns saltos de absorvendo novos conceitos, dar uns saltos a mais. Então depende muito da situação social em que você está se colocando, quais são as necessidades locais, etc. Vou pegar aqui no caso específico de Ilhéus, aqui na nossa região, na região aqui do Cacau. Nós temos um curso de física, um curso de matemática. Claro, o que eu vou falar aqui, posso receber críticas, isso é bom, porque estamos trabalhando com ciência, né? Não é fé, aqui é ciência, então sempre nós vamos ter que adaptar, readaptar os conceitos. Mas o curso de física e o curso de matemática são tradicionais. Tá? Então tem alunos dentro do nosso curso que ficam 4 anos sem poder fazer um estágio, no caso do bacharelado. Da licenciatura quer fazer estágio e recebe algum dinheiro por isso. Mas no caso dos alunos de bacharelado, ficam 4, 5 anos fazendo seu curso sem poder fazer estágio em qualquer empresa. Então, é um curso tendo estrutura tradicional, de cursos como o da USP, de grandes capitais, que tem outra infraestrutura muito mais ampla, né? Para poder dar apoio a esses estudantes. Aqui nós não temos isso. Então a proposta que é discutida, eu mesmo pessoalmente já fiz isso, mas se requer muita ainda discussão, é de fazer ou uma física e engenharia, ou engenharia física, ou uma matemática voltada para a engenharia. Porque esses alunos, eles teriam oportunidade de fazer estágio em empresas. Certo. Então, eles, durante esse curso deles, poderiam receber alguma ajuda financeira e, ao mesmo tempo, tendo outro olhar para esse novo conceito, que é a matemática indo para as empresas, como a física também, ficando mais próximo da tecnologia. Isso é um fenômeno não só brasileiro, mas é internacional. Então, o físico como Einstein, bigodudo, como no início da nossa conversa, isso não existe mais. O que existe agora são grupos trabalhando. São físicos cada vez mais, as instituições todas conectadas. Porque o conhecimento está tão vasto, as áreas estão tão especializadas, que necessita de grupos trabalhando em si com um único objetivo. É o computador quântico. Sim.